E aí, galerinha, quando tratamos da aparição dos anjos no mundo sensível, o imaginário humano costuma recorrer à ideia de metamorfose. O espírito que vira fogo, ou que vira um homem, ou que toma a aparência de um animal simbólico. Mas essa imagem é apenas o primeiro esboço de uma compreensão que, no fundo, exige muito mais cautela, muito mais cuidado. Pois metamorfose eu tive que estudá-la a fim de melhor desenvolver o meu livro O Poeta Estelar, em seu sentido real, supõe transformação de natureza, transição entre estados materiais, reorganização de carne, matéria e forma. E nada disso pertence ao domínio dos anjos, que são espíritos puros, sem órgãos, sem corpo, sem fluxo biológico sobre o qual qualquer mutação pudesse operar. Metamorfose é um conceito biológico. Os anjos não pertencem à biologia. Eles não mudam de essência, não se remodelam, não atravessam etapas evolutivas. A natureza angélica é simples, una, imutável. Por isso, o que ocorre quando o anjo se manifesta não é metamorfose, mas nesse caso poderíamos trabalhar com assunção de forma, um gesto metafísico pelo qual o espírito, permanecendo exatamente o que é, no mais íntimo de sua substância, ele então adota uma aparência visível para tornar sua presença comunicável ao olhar humano. Assunção de forma não é transformação do ser, é manifestação da missão. O anjo não se converte naquilo que parece, ele apenas veste uma aparência luminosa, como quem toma um véu para revelar algo sem, contudo, revelar-se por inteiro, por completo, plenamente. Não há carne verdadeira no corpo que ele assume. Assim como não há sangue, não há metabolismo, não há órgãos ocultos sob a superfície. A forma angélica visível é uma então quase matéria, uma espécie de corpo aparente que não nasce, não cresce, não se deteriora, pois não pertence às leis do organismo, mas às leis da significação espiritual. Por isso, nas Escrituras, vemos anjos que surgem como jovens, homens, ou jovens mesmo de branco, em forma humana, outros como relâmpagos ou fogo, né? Alguns portam 6 asas, outros portam 4 cabeças, 4 asas, outros. E é por aí vai. E alguns parecem homens indistinguíveis, belíssimos, lá no caso de Ló, né? Outros revelam formas simbólicas que jamais existiram então na natureza. Esses contornos não descrevem sua essência, mas a pedagogia de sua presença. O anjo não mostra o que ele é, mas o que ele veio anunciar. Assim, sua aparência não é biologia, mas linguagem, um idioma visual da eternidade. É essencial compreender essa diferença, porque ela dissolve equívocos antigos. Eu havia mencionado, galerinha, que anjos são energia pura. Eu não sabia que ia provocar esse equívoco, mas eu usei essa linguagem figurativa, metafórica. Porque anjos não são vibrações, campos, ondas ou partículas sutis que flutuam no cosmos. A palavra energia, quando aplicada a seres espirituais, costuma confundir duas ordens de realidade que jamais deveriam ser então misturadas. Energia então pertence à física, anjo pertence à metafísica, que é o campo que eu gosto de estudar. Energia é medida, anjo é uma pessoa. Energia opera por causalidade, anjo opera por intelecto e vontade. Energia não decide, o anjo decide. Energia não conhece, o anjo conhece. A natureza do anjo não é vibratória, mas intelectual. Se você julgar inconveniente, eu posso estar fazendo um vídeo apenas sobre isso.
Do mesmo modo, galera, anjos não têm asas, não no sentido fisiológico. Asas são símbolos, não anatomia. Na iconografia, representam a prontidão da missão, a rapidez do envio, a liberdade para atravessar as distâncias do mundo então criado. A asa para o anjo é metáfora da obediência veloz. A forma humana, por sua vez, não indica que o anjo tenha corpo masculino ou feminino, músculos, né? Ou uma postura anatômica. É apenas a linguagem que o olhar humano mais prontamente compreende. Assim como a chama ou o relâmpago expressam poder e pureza, a forma humana expressam proximidades e diálogo. E a ausência um pouco de medo. A assunção de forma é sempre voluntária, sempre temporária, sempre instrumental. O anjo não precisa da forma para existir, mas ele a utiliza para comunicação, para comunicar. Ele não se torna então a forma que ele aparenta, apenas ele utiliza nesse caso, como se o invisível desenhasse por instantes um contorno visível para cumprir uma missão, uma tarefa que exige uma presença sensível para poder se comunicar. É, portanto, um fenômeno metafísico de adaptação comunicativa. O espírito ajusta sua manifestação ao horizonte de compreensão de quem o verá, de quem o contemplará, de quem o vislumbrará. Essa clareza nos permite compreender que em cada aparição angélica, o que vemos não é o anjo em si, a sua natureza, a sua essência, mas a sua epifania. Não a sua essência, mas o símbolo. Não o ser em si, mas o gesto. A natureza angélica, ela permanece sempre intocada por aquilo que assume e jamais se confunde com a forma que ele revela, que ele está exibindo, ostentando. O anjo é pura inteligência, puro querer, pura luminosidade, sem espaço, sem extensão. Sua presença visível é apenas o eco, a parábola sensível do invisível. Se o espírito toca o mundo, não é porque ele entra na matéria, mas porque se deixa entrevê-la por um instante, por um momento. No cristianismo, especialmente na tradição protestante e evangélica, galera, que essa compreensão é amplamente aceita ao beneplácito do protestantismo, pelo amor de Deus. Ainda que às vezes se expressa por outras palavras ou até mesmo que deriva do catolicismo. Então é comum afirmar que os anjos assumem a aparência humana quando necessário. Essa expressão, mesmo que das mais simples, né, descreve exatamente o que a teologia clássica, de certa forma católica, vem chamar de assunção de forma. Que seria o mesmo conceito, as mesmas características. A doutrina protestante, ao insistir que anjos não encarnam, não possuem corpos e não podem se transformar em matéria de verdade, verdadeira, concorda então plenamente com os pressupostos dessa visão metafísica, ainda que emane ou emerge do catolicismo. O que varia é apenas o vocabulário, a realidade descrita é a mesmíssima. Assim, quando unimos todas essas reflexões, ponderações, compreendemos com maior profundidade o mistério das manifestações angélicas, não transformação, mas apresentação, não anatomia, mas símbolo, não energia, mas uma pessoa, não metamorfose, mas epifania. O visível que se mostra é apenas o traço esculpido na superfície do mundo, por um ser cuja vida se desenrola na eternidade. Eu acho que deu para entender, mas se você julgar conveniente que eu estenda ainda mais esse vídeo, estou dentro do tempo que vocês determinaram, eu espero que tenha sido edificante esse vídeo.